O preço do gás, meu amigo. Seja muito bem-vindo, é prazer em conhecê-lo. Tudo bem? Tudo bem, Tudo ótimo. jóia. Eu já te recebi aqui não, né? Uma vez, mas faz tempo. Ali. Foi ali. Agora que eu lembrei. Nossa, meu Faz Deus bastante tempo. do céu. Tinha menos cabelos brancos. Passa. Seja bem-vindo de Obrigado. novo, então. Bom, a gente vai começar por onde? Aprendendo a instalar um gás, mitos e verdades. O que você acha mais interessante? Dá licença só um pouquinho. Eu acho que a gente pode começar pelos mitos e verdades, que eu acho que é uma pauta interessante. E aí falando desse processo, né? Do processo de compra, o que é correto, o que não é correto, como é bom utilizar, como dá para economizar, né? Então acho que... Dá para economizar? Já vamos direto nesse? Vamos. Dá para economizar? Dá, eu acho que o uso consciente, ele traz a economia, né? Então a gente tem que ter atenção. Como começar economizando? Comprando do local correto, tendo atenção na hora da compra, né? Ninguém compra remédio na padaria, né? Então, assim, mais gás às vezes você encontra em alguns locais que não são adequados. Então, comprar no lugar certo. Uma revenda autorizada. Pronto. Né? Eu estou conversando com o Vicente Longatti, que é consultor especialista em segurança. E a gente fala de gás, ponto primordial, segurança. Não brincar com coisa séria, né, Vicente? Não podemos. E o primeiro cuidado nasce na compra, justamente. Como você compra de uma revenda autorizada, né? O botijão está em bom estado, ele não tem amassamento. O lugar é um lugar que você vê que se preocupa com segurança. Exatamente. Tá. Ele tem lacre, etiqueta e o nome do botijão, né? Que nós temos aqui. Esse botijão ele tá vazio, né? Até pelas questões de segurança, né? Mas assim, o botijão ele tem que estar em bom estado, ele tem que ter o lacre dele, a etiqueta de identificação. Aquela que é grande, não é? Isso, isso. Então, o que acontece? A primeira coisa que o consumidor faz quando compra e vai instalar, ele pega aquela etiqueta, tira e joga fora. Não pode. Tá errado, ali tem todas as dicas de segurança, tem o telefone para onde ele ligar no caso de um vazamento ou de uma emergência. Então, guarde a etiqueta, é importante ter ela ali por perto. O lacre sim, retira, joga fora, né? Evitar que o botijão, se vê um botijão com amassamentos, com ferrugem... Isso que eu ia falar, com tudo... Não deve. Ferrujado. Exatamente. Tá, que já bateu e tal, não compra. Não. Então exige um produto, né? Eu ia te fazer uma pergunta. O que nós fazemos hoje com R$1 por dia? Não toma um café. Não toma um café. Eu faço essa provocação pelo seguinte, o gás tem um mito. Desde quando eu era pequeno, minha mãe falava, o gás está caro, né? E aí claro, o nosso salário mínimo tem lá suas dificuldades, né? Mas assim, o gás numa família de 4 pessoas, durante 30 dias no mês, ele custa R$1 por dia. Com os preços atuais, que estão estão elevados. Isso. Né, por conta da paridade internacional e tudo mais. Então é R$1 por dia. Então acho que ele é um produto amigo nosso do dia a dia, né? E que traz um conforto incrível, né, para o nosso lar. Eu sei onde você está querendo chegar. Quer dizer, não precisa fazer economia no gás, porque esse barato vai sair caro. Pode sair caro. Esse barato vai sair caro. Exatamente. Vamos aos mitos e verdades, então? É mito ou verdade que deitar o botijão de gás ajuda a render mais? Gente, eu vi isso a minha vida inteira. Agora não, porque eu moro em apartamento, o gás é encanado. Mas de virar o gás, eu vi isso a vida inteira. É mito ou verdade? É mito. É mito, Vicente. É mito e é perigoso demais. Por quê? O gás dentro do botijão, o gás ele se liquefaz a baixas pressões. Então ele está 85%, ele está com a fase líquida e 15%, que é a parte de sistema, é uma fase gasosa. Por isso que normalmente quando alguém balança o botijão, fala assim, nossa, parece que tem água. Não, não é água, é o gás que está em fase líquida por conta da pressão. E está se movendo. E conforme você vai utilizando, essa proporção vai mudando. Então se você deita o botijão, né? Se a gente deitar o botijão de gás, a fase líquida pode sair pela mangueira e vir aqui até os queimadores. Meu Deus! Detalhe, o gás da fase líquida para a fase gasosa, ele se expande 270 vezes. Então você tem uma bomba. Uma bomba. Então não deitem o botijão, não façam isso, porque realmente não compensa e pode trazer sérios riscos. Isso eu não sabia, que ele poderia então vir de forma líquida, aí a hora que você faz, bum! Exatamente. Ele vai se expandir 270 vezes, vai buscar o oxigênio do ambiente e aí você vai ter aquela bola de chama, né, causando um sério acidente. Tá, bom, então já vimos que deitar o botijão não é uma boa alternativa. É mito ou verdade que é possível aquecer o botijão para render mais? Até eu que sou lenta sei que isso é mito.
É mito. É outro mito e outra questão de segurança. Exato. Né? O botijão, ele tem aqui, como eu falei, ele muda de fase de acordo com a temperatura ambiente. Então, se você submete ele à pressão, a pressão interna aumenta. Por quê? A fase líquida quer virar fase vapor. E aí a pressão aumenta e aí você pode ter realmente o rompimento, né? Tem uma válvula aqui no botijão, pouca gente sabe para que serve. É essa válvulazinha aqui, eu não sei se dá para pegar, tá dando lá, ó. Tá. Né? Opa. Essa válvulazinha, ela é uma liga de bismuto, né? Então, isso daqui não é um parafuso, é uma válvula. É uma válvula de segurança. Eu até trouxe uma aqui. Ah, joia. Né? A gente sempre carrega aqui aquela aberta e aquela fechada. Aqui, ó, mostra pra essa câmera, Vicente, por favor. Ok? Ok. Então aqui dentro a gente tem uma liga mole, que é uma liga de bismuto. E com o aumento da pressão ou temperatura, ela se desloca e aí ela sai. Então ele vira ali uma saída livre de gás, por isso que às vezes, num caso de um vazamento, você vê aquela chama do botijão e aí vem o outro mito, que é assim, o botijão de gás explode? Ele não deve explodir, porque a válvula de segurança vai ter uma queima muito grande, mas ele não vai explodir. Igual a panela de pressão. Exatamente, tem que ter a válvula, porque a válvula é onde vai escapar. Deus me livre e guarde um botijão explodir, mas se a válvula estiver entupida ou obstruída, aí o gás se expande lá dentro, ele pode explodir. Daí vem, as companhias distribuidoras, elas têm todo um cuidado de requalificação, de manutenção. Muito sério. Né, é muito sério. Né, um botijão, quando ele é fabricado, depois de 15 anos ele passa por um processo de requalificação e depois de 10 em 10. Então, se esse botijão não é aprovado, ele é destruído. Então, por isso que você comprando de uma distribuidora correta, você vai ter sempre um botijão de qualidade. Então, jamais mexer nessa válvula, jamais. Não, nunca. Não tem porquê. Deixa ela ali. Tá. Continuando, abrir apenas, é mito ou verdade que abrir apenas metade do registro? Então, eu trouxe aqui um registro, né? Esse aqui é o registro tradicional, ele estando na horizontal ele está fechado, né? E na vertical ele está aberto. Até já fica aqui uma dica de segurança, né? Se você vai sair, viajar, enfim, deixa fechado, porque com isso a gente tem um ganho de segurança caso haja um vazamento no fogão ou na mangueira. Porque todo mundo fala do defeito do botijão, mas ninguém fala que fogão dá defeito. Então, às vezes ali, uma criança mexendo ali na boca do fogão pode ocasionar um vazamento. E aí você tem problemas sérios. Então, fechando aqui, você já evita uma série de coisas. Já evita, tá bom? E abrir metade do registro. Abrir metade do registro não resolve nada, muito pelo contrário. Você vai ter menos passagem de gás. Isso aqui foi projetado para funcionar de acordo, ou aberto ou fechado, ou funciona ou não funciona. Então, se você abre metade, vai passar menos gás, você vai ter menos chama, vai ter mais tempo de cozimento. Exatamente. Nossa, cozinhar vai ser um suplício. Exatamente. Porque vai ter aquela chama sempre fraquinha. É isso. Então, você vai acabar até gastando mais, porque vai demorar mais tempo para chegar na temperatura ideal dos alimentos. Tá. Agora, essa mangueira aqui é a mangueira que se usa no gás encanado? Também, mas o que eu queria dizer é o seguinte, Diga. Geralmente o fogão, ele é um parceiro do fogão, né? Então ele está sempre do lado. Isso. Mas se você tiver que colocar esse botijão do lado externo, passar por dentro de parede, é importante que se use uma mangueira resistente. Porque essa mangueira é uma mangueira plástica e ela pode sofrer qualquer tipo de avaria. Então é importante que a gente utilize a mangueira correta, tramada, né, como nós chamamos, para que ela custa mais caro, eu imagino. Ela custa mais caro. Ela custa mais caro, mas em compensação você tem aí uma segurança redobrada. Pode utilizar mesmo no registro, fogão. mesma saída? Você pode utilizar normalmente dentro de casa? Eu ia perguntar. Pode. Mas você aconselha dentro de casa como está aqui? Você aconselha trocar a de plástico por essa travada? Sabe o que eu aconselho? Diga. Eu aconselho que as pessoas tenham consciência e acompanhem as datas de validade do seu kit. Eu, quando vou, eu sou chato, né? Eu vou na casa de amigos, na casa de parentes. Aí eu falo, posso ir lá olhar o gás? Eu vou olhar o gás. E não é... Não, você está cuidando do ambiente onde você está. Também. Então, assim, não é incomum você achar a mangueira vencida e regulador de pressão vencido. Esse, no caso, tá aqui, ó. Ela vence em 2024, vem marcado aqui na mangueira, tá?
Então, se você tem um vencimento, você tem que cumprir ele, né? Isso E o aqui, registro? Onde eu vejo o vencimento? o registro está aqui, ó. Mostra aqui eu para essa pegar câmera aqui. também, fazendo favor. Esse aqui, ele vence também em 2024. O ideal é que os dois vençam juntos, né, Vicente? Por isso que nós aconselhamos que a compra seja sempre feita do kit. Do kit. Esse kit é um kit barato, hoje deve estar custando aí, vou chutar aqui uns 50 reais, 60 reais para durar 5 anos. Tá. Entendeu? E mesmo assim as pessoas não trocam. Às vezes é esquecimento também, né? Mas não Olha, pode, não podemos esquecer disso, não podemos esquecer, porque a mangueira ela perde suas propriedades, o regulador de pressão perde a sua resistência e propriedade interna, aí sim você pode estar tendo um pouco mais de saída de gás, que não deveria, ok? E sem querer ser alarmista, pode ser fatal. Um vazamento de gás pode ser fatal. Pode. Pode derrubar um prédio. Pode. Dependendo do vazamento, então nós já presenciamos casos de casas, prédios, recentemente né? no Rio de Janeiro. Também. Né, a suspeita, não sei se foi confirmada, era de vazamento de gás. E essas coisinhas aqui? Ah, essas coisinhas. Isso aqui é uma válvula, vamos chamar assim, na verdade é uma agulhinha que vende em feiras livres, acho que custa centavos, 50 centavos. Por quê? Aqui dentro, né? Aqui dentro da boca do fogão, deixa eu tirar essa panela daqui, deixa ela. Pode tirar. A gente vai usar? Ou tava aqui eu só vou mostrar depois sobre a utilização. Tá. Então, não é incomum a gente estar fervendo, fazendo alguma coisa e cair, né? Leite, sim. molho, enfim. E essa válvula, ela fica aqui dentro, né? Dentro da boca do fogão, como se fala, né? Essa válvulazinha. E a passagem do gás, se você ver, ela é minúscula. Não deu pra ver, peraí. Olha lá, vamos ver se... É uma passagem minúscula. Então, qualquer obstrução, qualquer sujeira, qualquer coisa que cai aqui... vai fazer a diferença. Faz a diferença. E essa válvula, eu acho que nem eu vou acertar aqui agora, né? Ixi, eu sem óculos também? Aqui. Ah, acertou. Né? Bem, então, você faz a limpeza da válvula de agulha, né? Para que você tenha uma saída plena do gás. Nos que são elétricos, essa válvulinha é lateral? Não. Nos elétricos, aquilo lá é um acendedor. Né? É uma vela de ignição. A válvula está sempre lá dentro? Entendeu? A válvula está sempre lá dentro. Sempre lá dentro. Porque naqueles que tem acionamento, você está falando acionamento elétrico, né? Ela tem aqui do lado uma vela de ignição que quando você gira, ela solta a faísca. Tá. Então, isso geralmente, o que isso causa? Chama amarelada. Então, quando você começa a ver a chama amarelada, é porque pode estar realmente o fogão precisando passar por uma limpeza, uma revisão. A chama tem que ser azul. Azulada. Que é mais quente. Ela tem uma eficiência maior, né? E é o correto quando você faz o acendimento do fogão, a sua chama está azulada. Se você não tem isso, é porque ou o gás não veio de uma procedência adequada, ou então, normalmente, o fogão está com algum tipo de problema. Porque fogão também não dura a vida toda, né? Pois é. Então, faça a limpeza sempre que a chama ficar amarelada. E quando a panela fica preta? Então, a panela fica preta porque a chama ela está alaranjada ou amarelada, né? Isso é por conta de uma mistura, muitas vezes incompatível de ar e gás, e aí você gera um pouco de fuligem, e aí ela vai ficando preta por baixo. A chama azulada não ocasiona isso. Então, se fizer essa fuligem, olha lá. De novo, vamos limpar a válvula. Exatamente. Tá. Perfeito? E isso aqui, o que é? Eu trouxe umas coisas aqui, isso é bacana. Isso aqui é uma válvula. É uma válvula de um botijão em corte, que geralmente eu trago, que é para mostrar como ela funciona, né? Porque quando nós fazemos a instalação... Vamos instalar? Vamos instalar? Vamos. A gente instala ali e aí depois eu mostro aqui. Ótimo. Pode ser? Ótimo. Bom, botijão de gás, a válvula... Ele tem um pouquinho de gás, né? Ele tá vazio, mas ele tem um pouquinho de gás. Mas muito pouquinho que nem vai... Então, assim, sempre na posição, né, vertical. Eu costumo dizer que esse kit foi feito para qualquer pessoa poder instalar. Não precisa ter medo? Não precisa, não use ferramentas, não use nenhum equipamento, porque ele tem que entrar, ó, com essa facilidade, entendeu? Entendi. Chegou aqui, ó, tá chegando, sentiu uma resistência, parou. Não precisa pegar o martelinho de bife. Não, né? Aí sim você pode ocasionar um acidente, você pode quebrar algo.
Até porque vai facilitar na hora que você for tirar. Por quê? Entendeu? Eu lembro que o pretexto para usar o martelinho de bife vai ficar bem fechadinho e não vazar gás. É pior, porque aí você danifica o equipamento, certo? Exatamente. Aqui, fechou, tá bom. Tá perfeito. Na força da mão. Na força da mão. Tá. E na força da mão da mulher. Que é forte. É forte. Mas assim, não precisa colocar tanta força quanto o homem. Eu entendi. Essa rusticidade, né? Não precisa. Né? Essa nossa raiva. Então é isso. Instalou. Tá pronto para uso? Não. Tá. Não estaria. O que precisa? Aí nós temos que vir aqui, Ah, eu sei. tirar aqui pegar uma esponja, um detergente. Essa esposa já está com detergente. Coloca lá um detergente, dá uma molhadinha e o que a gente faz? Espuma. Gente, eu já ouvi também dizer que muita gente coloca sabão para parar vazamento. Isso também é outro mito. Tá? Sabão não para vazamento. Então tem gente que vai lá e coloca tal. Então, na verdade, o sabão, ele é o detergente. Antigamente era sabão em pedra, né? Pode ser. Você tira aqui, faz a espuma e coloca exatamente aqui na conexão, né, da válvula com o botijão. Se tiver borbulha é porque está vazando, ok? Como aqui a gente está vendo não tem borbulha, está tudo perfeito e pronto para uso. Vai ser perigoso se a gente simular uma borbulha? Não. Então vamos simular para quem está em casa ver o que se estiver fazendo está errado? Vamos ver se tem pressão aqui para isso, né? A moça ali está falando que não tem. Ó, não tem. Estamos zerados aqui. Mas então, se tiver... Porque aí faz igual bola de chiclete mesmo, né? Faz uma bola Exatamente, grande. é uma bolinha, ou pequena ou grande, mas se tem uma borbulha, é porque tem vazamento. E se tem vazamento, tá errado. O que você faz? Precisa se apavorar? Não se apavore. Né? Você vai retirar e proceder novamente a instalação. Por quê? Porque pode ter tido ali algum mau encaixe, uma sujeirinha. Aí eu vou mostrar a válvula para a gente ver, né? E aí se o vazamento persistir, aí entra em ação a etiqueta que nós falamos. Ligar. Tem lá, liga para a companhia e ela vai fazer a substituição do botijão. O que é esse vermelhinho aqui, Vicente? Ah, isso aqui é só o parafuso. Né? Peraí, deixa eu virar o contrário, senão é capaz de... Aqui. E o fogão junto. Esse aqui é o parafuso. Olha na TV. Vamos ver lá. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vamos virar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ao contrário, Regina. Ao contrário, vem cá. Aqui, né? Agora pegou. Isso. Esse parafuso, ele é simplesmente o parafuso para aperto da braçadeira que prende a mangueira. Então só não é isso. para mexer. Não, também não. Mexer. E aí, aqui, meu querido. Regina, sabe o que eu falo? Fica. Tem uma coisa que ninguém faz. Ninguém. Que é o seguinte... Todo mundo puxa o fogão, às vezes, né? Hoje tem os fogões embutidos e tal, mas você puxa o fogão, faz limpeza do ambiente e tal. Aqui atrás, essa mangueira está conectada. E com esse puxa, vai, volta, ela pode começar a se soltar com o passar dos meses, dos dias, dos anos. Então, por que não, de vez em quando, fazer esse mesmo teste de espuma de sabão atrás, aqui, na conexão da mangueira com a conexão do fogão, para se certificar que você não tem um problema ali. E aí, tanto faz se o fogão seja, como é que chama? Quando encanado ou do botijão. Exatamente. Então, seja através do gás natural ou do gás GLP. Esse procedimento sempre. Sempre. E não só no fogão, se você tiver um aquecedor no apartamento, também. Né, que também tem entrada de gás, deve ser feito esse tipo de checagem. Tá. E aí você falou que ia falar qualquer coisa da válvula. Isso. A válvula, né, quando você desce aqui, ela tem anéis de vedação, que é justamente para impedir o vazamento, né? Por isso que não precisa de força. O bico do regulador de pressão, né, em contato com esses anéis de segurança, ele vai fazer, né, com que não haja, exatamente, que haja uma vedação perfeita e não tenha escape de gás. Maravilha. Tá bom? Então é isso. A gente vai usar a panela de pressão para alguma coisa ou não? Eu ia falar sobre economia. Vamos falar? Vamos falar sobre economia. Vedação da panela. Lá o tópico pra gente falar. Vedação da panela. É isso? Economia ou não? Não vamos falar. Economia. Então, economia, vamos falar dela. Veja só, a gente vai cozinhar, vai utilizar uma panela como essa. O ideal seria que essa panela tivesse com a tampa. Por quê? Porque você retém o calor e com isso você acelera o processo e reduz o consumo de gás. Cozinhar com a janela aberta. E a chama corrente de vento e a chama para lá e para cá.
você também não tá aproveitando o que de melhor ela pode te trazer. Eu faço café todos os dias no fogão. Quando a janela está aberta, o café demora mais para ficar pronto. Tá vendo? A chama fica balançando. É isso. Então, o tamanho da panela adequado... A quantidade de alimento. Também. Vamos aproveitar. Então, não adianta você pegar uma panela muito grande para uma quantidade pequena de alimento, né? Você geralmente vai colocar mais água e vai demorar mais para poder fazer isso. Você pegar os legumes ou que vai fazer lá o cozimento, picar bem. Porque eles grandes, eles vão também demorar mais tempo para poder fazer o cozimento. Então, são pequenas coisas que a gente vai ajustando e uma que é clássica, né? A gente tem uma panelinha aqui, ela pequena. Na bocona. E todo fogão a gente tem uma boca que é maior, né? Geralmente agora tem aquelas muito grandes, né? Esse fogão é um fogão já antigo, mais tradicional, né? E aí você coloca uma panela pequena com aquela boca grande. O que acontece? Derrete até o cabo, se o cabo for... Olha, a gente tem dificuldade de pegar ela por conta do cabo, né? Esquenta o cabo. Então, se você está esquentando o cabo da panela, tá errado. Eu tenho uma chaleira com o cabo todo chamuscado, pois isso, era aquele cabo, não sei o material, mas enfim, não era assim. Então, o que acontece? O gás, a boca o gás na queima, ele vai vazar, ele vai sair além do fundo da panela e tá errado. Desperdiçar. Você vai desperdiçar. Tá? Segurança com gás, já falamos. Slides com dicas, tá escrito lá. Acho que a gente já falou, né? Ou vamos mostrar? Eu acho que tem alguma coisa. Ali está mostrando aquilo que nós fizemos, né? Que é a instalação, a gente mostrou ao vivo, isso é bom, né? Que a gente tem que tomar esse cuidado com a instalação do fogão. Lá, fechar a válvula regulador. Imediatamente. Isso. Retoma o processo. Isso. Ou liga lá para o telefone que está na etiqueta. E aí, se vazou, né, realmente nas duas instalações, pega o botijão, retira, coloca numa área ventilada, né? O botijão ele deve estar preferencialmente numa área ventilada, né? É isento de qualquer tipo de material de fácil combustão. Por exemplo. Quer ver? Quem tem um botijão tem dois, não é isso? É. Aonde fica o segundo? Muitas vezes lá no quartinho, num cantinho, aí você vai lá, ele é bom para fazer banquinho também, né? Então você tem em cima dele jornal, revista, ração do cachorro. Ração do cachorro, ou até mesmo álcool, produtos de limpeza diversos. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, né? Lugar correto. Numa lixeira, assim, do lado do lixo? Do ladinho, né? Onde você tiver espaço, numa casa, de preferência, numa área mais ventilada, né? Para evitar que você tenha isso. Sentir o cheiro de gás é sinal de vazamento. O cheiro do gás é muito característico, né? Prazo de validade tem que ser respeitado. Da mangueira, sim. O gás, ele não tem um prazo de validade. Então, não tem? O botijão tem, mas como eu falei, quem cuida disso são as distribuidoras. A cada 15 anos passa por... A partir da fabricação e depois a cada 10 depois da primeira requalificação. Então, quem tem um botijão de gás ali há 8, 9 anos, não precisa se preocupar? Não se preocupa. O consumidor não paga por isso. A distribuidora tem que mandar, tem que fazer, requalifica, destrói, recoloca botijões no mercado e o consumidor continua tendo o botijão dele para a vida toda. E, às vezes, o lugar onde fica o botijão enferruja. Isso pode comprometer a qualidade do botijão? O local, como assim? Eu não entendi. Você coloca o botijão no chão, mole e tal, fica aquela rodelinha certinha do botijão? Não, ele tem a base, ele tem o pé dele que protege o fundo desse tipo de problema. E isso é verificado na distribuidora antes do enchimento. Então, caso tenha alguma sinalização de ferrugem, lá eles vão segregar esse botijão e passar para uma manutenção. Mas não precisa pôr um calço, um banquinho, alguma coisa assim? Não foi feito para isso. E se colocar um calço, coloque de material que não seja combustível. Eu já vi casas que fizeram ali um sobressalto de cimento com cerâmica, bonitinho, e o botijão fica ali em cima justamente para quando lavar a cozinha. Um banquinho de madeira, nem pensar. Nem pensar. Eu tinha uma tia que fazia o banquinho de madeira pro botijão. Jura? Por Deus. A minha mãe deitava o botijão. Não, tudo isso era feito, mas tinha certinho para não marcar o chão. Então ela mandou fazer a rodelinha lá de madeira com o botijão em cima. Isso é verdade. E a gente trouxe aqui a panela de pressão porque ela é outra aliada para a economia. Né? Porque tem muita gente que tem medo, né? Um pouco de receio do uso da panela. A gente já falou bastante aqui para desmistificar esse medo, para usar corretamente e economizar, exatamente, né, Vicente? Ela cozinha mais rápido, ela é mais eficiente, ela traz, né, economia para o processo também de uso. Tá respeitando
A válvula sempre em ordem da panela Isso. de pressão, a borracha. Também. Não é isso? É isso aí. Tá. E aqui, quer dizer, cozinha é um lugar perigoso às vezes, né? Opa! Cabo de panela nunca virado para fora, né? Porque uma criança passa, bate... A e gente aí mesmo. Acontece, exatamente. Né? Vai pegar um sal, alguma coisa. Vicente Longatti. Ele está assim no Instagram, vicente.longatti, com 2 T's e I. Uma elegância, né? Elegância. Uma elegância em pessoa. Obrigado. Vicente.longatti. Obrigada por ter vindo, mas não precisa demorar tanto tempo assim. Acho que faz uns 3 ou 4 anos que a gente se encontrou. Eu acho que sim. Foi uma pauta muito interessante lá no centro da sala. Posso dar só mais uma dica? Que essa a gente não pode deixar de falar. É o seguinte. Sentiu o cheiro de gás, né? Abram portas, abram janelas, pegue o botijão, coloque preferencialmente numa área ventilada. Não liguem e não acionem nenhum equipamento elétrico ou eletrônico, porque uma simples faísca, né, dependendo da proporção de vazamento, já pode ser suficiente para que a gente tenha uma explosão, o início de um problema sério. O interruptor de luz, pode ser essa faísca? Pode. Pode. O interruptor de luz... A luz do fogão? A luz do fogão, até o acionamento do motor de uma geladeira. Por isso que às vezes nós presenciamos acidentes onde saiu para trabalhar e depois aconteceu o acidente. O que acontece? Tinha um vazamento não percebido, ou por deixar a boca do fogão mal vedada, ou por ter realmente um outro problema. Esse gás foi vazando, ele é mais pesado que o ar, então ele se acomoda na superfície mais baixa e o motor da geladeira pode ser um dos causadores. E o gás não tem cheiro, ele tem cheiro justamente para sinalizar que há vazamento. Isso, ele é inodoro e nele é colocado um composto, né, à base de enxofre chamado mercaptana, que dá esse cheiro característico. Para justamente, se tiver vazamento, a gente identificar pelo olfato. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre, parabéns pela equipe. Ó, equipe atenta, hein? Viu? Equipe atenta. Parabéns, equipe. Muito obrigada, até breve. Obrigado, viu? viu? Até mais, meu querido. Até mais. Saúde.